Lembro, a gente conversando também, eu lembrei, eu não me lembro quando nós tivemos um tempo na igreja falando sobre um tema bem parecido com esse, até que ele venha, né? Falando da nossa carreira cristã, da nossa vida cristã, como a gente vai viver essa vida. E aí ontem, além de tudo, a minha casa está pintando, então você imagina, né? O pintor vem na segunda e vai embora só na sexta, então você imagina, né? Mas ontem eu parei um pouquinho e estava orando ao Senhor. Eu falei: Deus, eu preciso, amanhã também é um dia muito importante, acredito aqui também, não sei se é ceia amanhã também aqui, não? Então lá a gente também amanhã, na igreja tem ceia pela manhã, ceia à noite, um novo tempo, a gente está com uma nova série de ministrações. Então assim, ontem eu parei aquele pouquinho e estava pensando no tema, né? Até que ele venha. E eu não sei porquê, mas a primeira imagem que me veio, não é o texto, mas a primeira imagem que me veio quando eu li o tema ontem, e fiquei pensando assim: Senhor, ministra no meu coração algo que possa marcar, né? São 31 anos de uma igreja perseverante, de uma igreja que é candelabro de Deus, localizado naquele lugar, que tem sido luz, e que não é fácil ser luz, né? Hoje, principalmente no Rio de Janeiro, com tantas coisas acontecendo. Mas a primeira imagem que me veio é a imagem dos discípulos sendo levados por Jesus para a despedida. Eu não sei porquê, mas essa imagem me veio logo. E aquela despedida que é quase o amém de um culto de 3 anos, onde Jesus ministrou na vida deles o tempo todo. E Jesus o leva, segundo Lucas, né? Lucas é quem fala isso. Lucas termina Atos termina o seu evangelho falando disso, o terceiro evangelho, e também Atos. Ele vai trazer à memória esse encontro. E há um momento nesse encontro muito precioso, que é quando Jesus se despede deles, depois de ter esclarecido todas as coisas que deveriam fazer. Jesus vai se afastando, vai subindo. E eu acho que qualquer um de nós faríamos isso, né? Ficaríamos contemplando Jesus ir embora, né? Ficaríamos ali, não sei por quanto tempo, mas olhando mais um pouco, olhando mais um pouco, olhando mais um pouco. E aí, a Bíblia diz, Lucas registra que nesse momento 2 varões, né, ou 2 anjos, se postam ali ao lado deles e faz uma declaração muito importante para eles e para nós. Varões, por que estás parado aí, admirando, olhando, contemplando aquele que foi? Porque do mesmo jeito que o viste partir, ele voltará. E é uma palavra poderosa, porque é como se ele estivesse falando para eles, ou como se esses 2 varões, esses 2 anjos estivessem dizendo a eles: varões galileus, vocês têm muita coisa para fazer, até que ele venha. Aliás, para permanecer firme até que ele venha, é bom que vocês estejam empenhados no que ele disse para que vocês, para aquilo que ele declarou para vocês como missão. Irmãos, não dá para transformar igreja em auditório. Não dá para vir num culto de domingo só. Não dá para você passar 15 dias vir num culto. Não se sustenta. Por quê? Porque nós somos transformados enquanto servimos. Aqueles discípulos ficaram com Jesus 3 anos, e isso é muito impactante para mim. 3 anos com Jesus, 3 anos aprendendo, e não é só ouvindo Jesus, mas praticando com Jesus. E naquele momento, Jesus mesmo disse que eles não estavam prontos, deveriam permanecer em Jerusalém. E mesmo depois de serem batizados com o Espírito Santo, a história vai nos contar que eles não estavam prontos, que eles tiveram que ser transformados num processo longo, que tiveram medo, que tiveram que enfrentar situações, que tiveram que se reorganizar. Então, queridos, eles tinham muitas coisas para serem realizadas, e no meio dessas coisas era passar por uma grande transformação. Então o que eu quero dizer para você é que não dá para ser crente, não dá para simplesmente dizer fomos salvos
e a salvação é uma sala de espera, porque isso é impossível, manter a nossa sobriedade e a nossa salvação olhando para ela como uma sala de espera. Jesus não nos salvou e não nos deixou numa sala, mas Jesus nos colocou numa boa luta, numa boa batalha, e é nessa boa batalha que seremos ainda mais transformados. Paulo chama isso de consolidar a nossa salvação. Não que a nossa salvação dependa da nossa obra, nós sabemos disso, é um ato exclusivo de Jesus, mas até que Ele venha, nós vamos ser trabalhados, transformados num bom combate. E aí, eu acho melhor para nós nessa noite, para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre o que acontece conosco, o que acontece com essa nossa carreira, a imagem, a vida, a influência do apóstolo Paulo. E eu queria que você abrisse comigo a palavra lá em 2 Timóteo, essa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo quando já está preso e quando já passou por uma audiência a qual o próprio apóstolo diz que não teve apoio. O que Paulo diz a Timóteo, como Paulo transmite a Timóteo firmeza para o seu coração, até que Jesus venha, até que ele seja chamado. 2 Timóteo 4, 6 a 8, amém? Um texto muito conhecido, mas que vai ser muito importante para nós conversarmos um pouco sobre esse tema nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Queria que você olhasse para mim, antes da gente ler esse texto. Semana passada, eu estava conversando, a gente tem um discipulado com os pastores, lá na igreja, e eu estava conversando inclusive isso com a pastora e o Lucas também. E o tema dessa semana, para a gente desenvolver, foi: corra bem, termine forte. Você pode repetir isso comigo? Corra bem e termine forte. Isso tem estado no meu coração o tempo todo. Algum tempo atrás estava conversando com os líderes também, e eu estava dizendo para eles, eu disse: olha só, eu sei que tem coisas que a gente talvez não tenha nem o direito de comparar, mas quando você olha a vida de Salomão e quando você olha a vida de Paulo, você entende muito bem por que um termina a sua vida degenerando um pouquinho do seu caráter e da sua fé, e o outro termina tão firme. É para onde você está olhando, é o prêmio e a maneira como que você pode mensurar e discernir o que você espera de Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está preocupado aqui, e ele esteve preocupado com as igrejas, é que as igrejas entendam a mensagem de Jesus. Quando Jesus estava para morrer na cruz do Calvário, ele fez algo, para mim o capítulo 13, 14, 15, 16, 17 de João são os mais incríveis. Primeiro porque Jesus, no capítulo 13, João registra que mesmo sabendo que ia morrer, mesmo sabendo que aquele era o momento em que o Pai exigiria dele o maior sacrifício, Jesus serviu. Tomou uma toalha, uma bacia e lavou os pés dos apóstolos, dos seus discípulos. Uma das palavras mais tremendas de João naqueles versículos, primeiros versículos do capítulo 13, é: tendo amado os seus, amou até o fim. Jesus sai com eles dali, no capítulo 14, e sabe que a jornada deles não será uma jornada fácil. Para mim, um grande erro dizermos a um novo convertido que depois que ele se converte, a vida dele vai melhorar. Os desafios serão muito maiores. Então Jesus leva seus discípulos para o Getsêmani, e o que acontece no capítulo 14, 15, 16 e 17 é uma conversa, é uma última conversa, é uma última reunião de discipulado no Getsêmani. No capítulo 13 ele sai, no capítulo 14 ele vai dizer algo para eles que é muito impactante, e que eu tenho dito isso muito na igreja. Quando Jesus reúne seus discípulos no capítulo 14, ele vai dizer para eles: não turbe
na casa do meu pai. Se não fosse assim, olha como Jesus consola seus discípulos. Jesus não diz assim: vocês têm uma proteção tão poderosa que ninguém vai tocar vocês. Jesus não vai dizer para eles: as coisas vão melhorar porque eu vou estar lá em cima, mas vou mandar uma milícia de anjos, uma legião de anjos para proteger vocês. Olha, vocês vão passar por algumas lutas, mas eu quero dizer para vocês que vocês vão terminar triunfando e todo mundo vai cantar com vocês o hino da vitória. Jesus disse assim: a coisa vai ficar muito difícil, e eu não prometo que vai melhorar, mas na casa do meu pai tem refúgio, tem vitória, tem promessa eterna. Quando eu digo que a maneira com que você enxerga o prêmio, a maneira com que você enxerga a sua carreira, decide como você vive cada dia, eu quero dizer para você que a pior coisa que pode acontecer com uma igreja é ela ser ensinada com promessas, ou ser dada a ela promessas que Jesus não fez. No mundo tereis aflições. Não é só aflições, mas nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, Paulo vai dizer assim: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e terminei forte. Eu vou ler para você: e guardei já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, que não se confunde, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Para fazermos uma boa carreira cristã, para vivermos como Jesus espera que vivamos até que Ele venha, nossa primeira lição com Paulo é que nós não devemos estranhar, como Pedro também diz isso, as ardentes provas pelas quais nós vamos passar. Porque, queridos, o maior veneno que uma igreja, o maior veneno que pode entrar no coração de um povo de Deus é achar que nesse mundo nós não passaremos por provas e por batalhas. Quando o crente começa a criar expectativas equivocadas a respeito do que Deus prometeu, ele se torna fraco. Uma das coisas mais engraçadas, a gente começa a observar até o bom humor de Deus, é quando Jeremias começa a se queixar para Deus. Jeremias era morador de Anatote, e ele começa a se queixar para Deus dos moradores de Anatote, dos líderes de Anatote, dizendo que Deus permitiu, que Deus precisa olhar, que Deus precisa fazer comparação entre o coração dele, Jeremias, e o coração dos sacerdotes de Anatote, porque eles estão sendo muito agressivos com Jeremias. E Deus vai dizer para ele: se tu se cansa correndo com homens, e o que será quando tiver que correr com cavalos e na floresta do Jordão? Sabe o que Deus está dizendo para ele? As lutas que você está passando agora, elas não são lutas, não são grandes batalhas comparadas com as lutas que você vai precisar pelejar. E é nesse processo que você vai se tornando forte, e é nesse processo que você vai ficando firme, e é nesse processo que você vai conseguir defender o evangelho onde eu tenho que te colocar. Quantos estão entendendo, querido? Primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é não criar ilusão sobre o evangelho. O evangelho é um bom combate, o evangelho é uma batalha. Paulo vai usar essas metáforas: batalha, corrida, sabe, luta o tempo todo.
Por quê? Porque nós precisamos ter uma visão correta do evangelho ao qual nós fomos chamados. Nós não podemos ficar contemplando Jesus. Alguns anos atrás, entrou na igreja, porque sempre vem uma onda, né, de contemplação. As pessoas viravam de costa para a igreja e adoravam a Jesus. Era um choro, era uma tristeza. Irmãos, eu não estou dizendo para você que nós não temos sentimentos, que esses sentimentos não podem extravasar, mas eu quero dizer para você que o evangelho não é para pessoas de coração fraco. Acho tu que isso? Estou dizendo para você que o evangelho não é para pessoas de coração fraco, pessoas que se magoam com facilidade, gente que logo, sabe, querido, se zanga, se aborrece, gente que desiste. O reino de Deus não é para gente plantada em terra, sabe, que não tem profundidade, que logo vem o sol e logo se aborrece, e logo se seca. O evangelho é para gente, querido, que agarra a fé, é gente que faz as contas, é gente que segue o Senhor, é gente que entra na batalha, é gente que entra na luta, é gente que olha para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque só assim vamos viver uma vida de triunfo. Porque o evangelho não é sucesso. O evangelho é triunfo, e não existe triunfo sem batalha. Não estou dizendo para você que a nossa vida no evangelho é uma vida de sofrimento. Não, pelo contrário. Temos momentos de grande gozo, de grande entusiasmo. O que nós não podemos é fragilizar nosso coração com expectativas irreais. Até que ele venha. Fique firme, não estranhe as provas, amém? Busque o Senhor, ou Ele vai te fortalecer, porque o evangelho não é para pessoas de coração fraco. Jesus o tempo todo nos ensinou isso, que nós precisamos combater um bom combate. Uma outra coisa que Deus ministrou muito no meu coração, olhando para os discípulos e tudo aquilo que eles tinham que viver, tudo aquilo que eles tinham que passar, é que você tem que discernir a sua luta, as suas batalhas. Porque tem batalhas, irmãos, que não tem despojos. Você pode repetir isso comigo? Existem batalhas que não tem despojos, é só picuinha. Tem coisas que não vale a pena batalhar. Tem combate que não é bom combate. Nem tudo vale a pena combater. Pastor, o que você está falando? O que eu quero dizer para você é que você precisa escolher as lutas, escolher as batalhas com as quais você vai realmente, sabe, correr a sua carreira. Porque tem coisas que você carrega, que você entra, e que elas não são batalhas que vale a pena. Deixa eu dizer uma coisa para você. Durante muitos anos, eu vou botar até um tempo mais específico. Durante 13 anos, a igreja que eu pastoreei não crescia. 13 anos. Ela chegava a 60, 70, 60, 70. Abri 8 igrejas. Você acredita nisso? Fui para Mato Grosso, abri igreja em Campo Grande, no Mato Grosso. Abri 2 igrejas na divisa do Brasil com o Paraguai, em Ponta Porã. Abri igrejas na entrada do Pantanal, em Aquidauana. Há igrejas aqui no Rio. Eu fiz de tudo que podia fazer. Nenhuma delas crescia. E sabe o que eu entendi? É que todos os líderes estavam ocupados demais com as picuinhas internas. Não tinha tempo para olhar para fora, não tinha tempo para ganhar almas, não tinha tempo para trabalhar a cidade, porque todos eram poucos e os poucos viviam em batalhas. Eu quero que você diga para o seu irmão assim, olha para ele e diga assim: Jesus não chamou você para ser síndico do deserto. Você entende isso? Tem batalhas, irmãos, que não vale a pena. Tem coisas que não fazem parte. Você precisa, diga comigo, eu preciso escolher
a batalha que glorifique ao Senhor. Tem uma passagem, Lucas 12, acho que o versículo 13 em diante, eu não tenho certeza do versículo, mas Lucas 12. Jesus estava na Judéia pregando, e uma multidão queria ouvir Jesus, a ponto das pessoas quase se agredirem, se empurrarem para ouvir Jesus. E Jesus está ali pregando, falando, e no meio dessa multidão tem um homem que se levanta e diz assim para Jesus: Senhor, ele levanta a voz, ele diz: Senhor, ordena meu irmão que reparta comigo a sua herança. E Jesus disse: quem foi que me estabeleceu como juiz entre você e seu irmão? E Jesus começou a falar da avareza, a falar do orgulho. Jesus não quis entrar numa guerra, numa batalha que não tem despojos. Existem coisas que não têm despojos. Uns 5 anos atrás, eu fui processado. Estava lá na igreja, numa boa, recebi primeiro um telefonema, e eu disse: tudo bem, olha, estou ligando para você, te dando um aviso. Ela não ligou para perguntar se eu estava bem, não, te dando um aviso, que a partir de hoje você se dê avisado que não pode usar esse nome na sua igreja mais. Igreja Evangélica Vitória em Cristo. E eu, hein? Por quê? Porque esse nome está patenteado. Eu disse: olha, eu não sei, a gente tem tantos anos, né? E nome para a gente nem é tão importante, porque a gente nem usa, né? Nome não tem marketing, mas a gente tinha um site, vitoriaemcristo.com.br. Irmão, sinceramente, eu achei aquilo tão sem propósito que eu lá deixei para lá. Eu só achei engraçado. Demorou 3 meses, chegou um oficial de justiça. Eu disse: gente, eu acho que o negócio é sério. Não, o que você tem que assinar? Eu falei: não, eu não vou assinar nada. E aí eu tive que conversar com meus advogados, e eles foram ver que eu estava sendo processado por usar o nome Vitória em Cristo. Depois recebo uma intimação fatal: R$5.000 por dia, enquanto eu estiver usando o mesmo nome. Aí eu não tenho dinheiro, irmão, não tenho. Aí eu tive que me mover de verdade. 5 mil, aí mexeu no bolso muito. Contratei o advogado. E é um advogado nosso já, do escritório de contabilidade da igreja, né, que faz a contabilidade da igreja. E aí, irmãos, vai eu entrar numa briga sem despojo. Arrastado para ela, eu fui arrastado para ela. Orei e eu disse: olha, eu vou te dar uma procuração, porque eu não quero nem ir lá. Resolve, se tiver que tirar o nome, a gente tira, não vai fazer diferença tanto para a gente. Mas como agora nós não temos outro caminho a não ser também, né, ser representado na justiça. E no final, o juiz deu ganho para nós, porque a data de fundação da nossa igreja é anterior da dele. Então o juiz disse: tipo, incomodado é que se mude. E depois de ganhar a causa, eu troquei o nome. E aí os irmãos, né, dizem assim: não é possível, a gente tem que arrancar um dia dele também, que aí a gente faz a obra mais rápido. E eu disse: irmãos, essa não é uma boa batalha. Aliás, essa não devia nem ser uma batalha. Batalhar por placa de igreja não é uma boa batalha. Não é batalha gloriosa. Não tem nada a ver com o Senhor. Quer uma boa batalha? Vamos lá na Cracolândia, orar a Deus para que o Senhor nos dê almas que estão perdidas lá. Quer uma boa batalha? Vamos abrir um projeto para as crianças, porque as nossas crianças estão envolvidas por barricadas.
Quer uma boa batalha? Nós precisamos discernir a natureza da nossa batalha, e a nossa batalha precisa ser uma batalha que glorifique o nome do Senhor. Você pode aplaudir Jesus, querido? Então, até que Ele venha, nós precisamos estar ocupados nessa obra. Não é para sermos salvos, é porque somos salvos. É evidência do chamado, é evidência de uma graça derramada sobre nós. Nós não podemos estranhar, irmãos, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos vir para este lugar. É uma delícia estar aqui, ar-condicionado, é muito bom estar aqui, mas isso não é e não pode ser parte do nosso chamado. Contemplar Jesus, estarmos juntos, cantando, adorando até que Ele venha, não é o propósito. Nosso propósito está lá fora, e lá fora nós temos uma grande batalha. Discernir a batalha. Você precisa discernir a batalha, porque tem batalhas, diga comigo, batalhas que não têm despojos. Batalhas que os despojos não interessa para edificar a igreja de Jesus. Então nós precisamos entender a natureza das nossas batalhas. Eu olho para o apóstolo Paulo, e eu vou dizer uma coisa para você. Se o apóstolo Paulo tivesse num congresso de coach, se o apóstolo Paulo tivesse, não, eu nem vou ficar com essas bobeiras, né, que eu estou falando. Eu vou falar do próprio apóstolo Paulo. Bom, qual era o desejo de Paulo? Bom, você sabe que Paulo tinha tudo para ser um cara de sucesso, não é? Um cara, sem dúvida nenhuma, com uma condição família, com uma boa condição financeira, porque para você estar numa escola, aos pés de Gamaliel, numa escola rabínica em Jerusalém, não era barato. Não era uma coisa para qualquer um. Não era todo mundo que quisesse podia ser matriculado. Não é assim. Precisava ter dinheiro, e para ter dinheiro e para ter influência também, você precisava de posição social. Paulo vai aprender aos pés de Gamaliel. Paulo vai se tornar um fariseu zeloso. Paulo recebe dupla cidadania. Cidadania romana não era barato, foi comprada certamente pelos seus pais e foi herdada por ele. Paulo tinha tudo, e não há dúvidas também de que Paulo tinha um projeto de vida muito bem estabelecido. E Paulo e Saulo são dois nomes que Paulo tem, ou tinha. Quando ele estava em Jerusalém, seu nome judaico, Saulo. Quando estava entre os romanos e os gentios, seu nome romano, latim, Paulos. Então, queridos, Paulo tinha muito para se tornar, e certamente desejava muito se tornar um rabino, alguém influente dentro da sua religião. Mas quando Paulo descobriu a Cristo, ou quando Cristo resgatou Paulo, Paulo vai dizer em Gálatas 1,15, na cabeça do apóstolo Paulo, Deus escreve a sua vida, na cabeça dele, Deus escreve a sua vida, depois Deus vem executando. Esse é o pensamento de Paulo. O pensamento de Paulo é de um Deus soberano, e que não há dúvida nenhuma de que Ele decide o nosso destino, o nosso passado, nosso presente, nosso futuro está na mão do Senhor. Para Paulo, não há dúvida nenhuma de que Deus fez com que ele buscasse vamos dizer assim, essa carreira dentro da sua religião, para que depois Deus pudesse chamá-lo e usar tudo o que ele aprendeu naquilo que precisava ser estabelecido dentro do cristianismo. Quantos estão entendendo? Então Paulo não tem dúvida nenhuma. Aí no capítulo 1, versículo 15, versículo 13, 14 e 15 de Gálatas, Paulo vai falar muito isso, que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe, que Deus traçou o projeto para a sua vida, e depois, quando ele passou por esse que parecia ser alguém contra Deus, Deus então
o recolocou ou colocou no lugar certo. O que eu quero dizer para você é que Paulo tinha uma ambição. Paulo tinha desejos humanos. Paulo buscou isso. Na verdade, ele foi o motor da perseguição da igreja, porque a igreja foi perseguida bravamente ou furiosamente em Jerusalém, mas Paulo foi quem levou a perseguição para outros territórios. Mas quando Paulo, diga comigo, quando Paulo encontra Jesus, ele muda o objetivo da sua vida. Se Paulo estivesse preso em Roma, com os objetivos que ele tinha no começo da sua vida, era um Paulo fracassado. Porque ele fez tanto para ser grande e estava preso sem direito à sua própria liberdade. Mas quando Paulo troca toda a sua carreira como um judeu, um fariseu, pela carreira de Cristo, seu objetivo muda, porque agora ele não quer ganhar o rabinato, ele não quer ganhar uma cadeira no assento do sinédrio, mas ele quer ganhar a Cristo, ou seja, ele quer se identificar cada vez mais com o Senhor. Quando Paulo está na prisão de Roma, ele ainda está em sucesso na sua carreira, porque ele sabe que quanto mais ele sofre pelo Evangelho, mais próximo de Jesus ele está, mais parecido com o Senhor ele está. Se ele estivesse preso e o seu prêmio fosse se tornar um homem conhecido, um homem de grande influência, ele seria um fracasso. Mas quando ele estava, como ele estava na prisão, olhando para Jesus, ele continuava um homem forte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Para onde você está olhando na sua vida cristã vai determinar como você termina essa corrida. Não sei, aqui não deve acontecer muito pessoas que chegam aqui, porque lá nós temos um processo de receber pessoas de outra igreja, e a gente ouve muito isso, e aí a gente tem que mudar isso na cabeça dessas pessoas um pouco. Elas chegam lá contando a história de como elas foram traídas, como o pastor puxou seu tapete, como ela não foi valorizada, como ela isso, e a gente deixa ela descarregar toda a frustração. E aí no final, com jeitinho, com calma, com carinho, a gente vai dizendo: você sabe por que você está extremamente ferido e magoado? Porque você criou expectativas erradas a respeito do Evangelho. Alguém colocou no seu coração que o importante era ser visto, que o importante era ser apreciado, que o importante era ser honrado, quando na verdade o importante é Jesus, porque dele, por ele, são todas as coisas. Nenhum cristão, nenhum servo do Senhor, nenhum de nós vai terminar forte olhando para o sucesso da nossa vida pessoal. Nós só terminamos forte olhando para Jesus e dizendo: se Jesus sofreu, se Jesus batalhou, se Jesus foi até o final, se Jesus entrou na glória, Ele é o meu alvo. Redefinir, diga comigo, redefinir o prêmio, discernir o prêmio, é a grande vantagem para terminarmos forte a nossa carreira cristã. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Discernir. E aí, quando as pessoas começam a fazer o que a gente hoje chama de start, que é essa chegada na igreja, que leva mais ou menos uns 3 meses para ela. Eu recebi um pastor, eu estava conversando com ele essa semana, fiz um gabinete com ele quarta-feira, e eu disse: pastor, aqui a gente precisa que vocês conheçam a igreja toda, conheçam tudo que nós fazemos, mas principalmente a maneira com que nós pensamos, para depois
entender se vocês querem ficar ou não. A gente não aceita ninguém que diga, quero ficar aqui sem nos conhecer, sem conhecer nossos defeitos, sem conhecer a maneira como nós pensamos, sem discutir todas as coisas que fazemos, a maneira como que queremos viver. E aí eu disse para ele, e o mais importante de tudo é capturar o Espírito. Porque eu me lembro de uma das passagens mais interessantes, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, que ele pede a Tiago e João para encontrar hospedagem, e os samaritanos não quiseram receber, eles vieram muito furiosos. Senhor, e eu até entendo os meninos, né, porque eles foram discípulos de João Batista, e João Batista era um tipo de Elias, um cara meio bruto, meio daquele raízes, víboras, né? Quem vos ensinou a fugir daí é o cara, né, de orar por fogo mesmo, de queimar, de torrar o outro, e era assim mesmo. Então eles já estavam com esse espírito mesmo, né? O espírito de Elias, o espírito de João Batista, e agora estavam seguindo Jesus, e eles disseram, Senhor, nós conhecemos uma oração forte, nós aprendemos lá na Universal, uma oração, se o Senhor quiser, nós oraremos para que o Senhor Deus desça fogo do céu e queime os samaritanos. E então Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. Como essa mudança, como essa transição está acontecendo agora. O que Jesus veio trazer para o nosso coração. Então eu quero te dizer, querido, que Paulo, eu quero ler novamente, combati o bom combate. O quanto o apóstolo Paulo precisou ser transformado para entender quais os combates valiam a pena. Você sabe que Paulo teve muitos combates com os judeus, até que ele se convenceu que era apóstolo dos gentios. Batia de frente, batia de frente, batia de frente, batia de frente. Todas as sinagogas que ele chegava, ele fez a primeira viagem, e ele foi lá para Chipre, ele atravessa Chipre, ele vai lá para Panfilha, ele bate de frente com a Antioquia da Pisídia, ele bate de frente com o pessoal de Icônio, ele bate de frente com o pessoal de Listra, ele vai batendo de frente com todo mundo, até que ele entende que ele não estava combatendo o bom combate, porque Deus não tinha colocado ele para fazer isso, mas ele era apóstolo para os gentios, era a pessoa que podia fazer essa transição da palavra. Então ele teve que aprender muito nesse combate. E essa noite, queria muito que você abraçasse isso, esse evangelho firme, esse evangelho de verdade, esse evangelho, querido, que não pode ser manipulado, esse evangelho que é o evangelho que vai fazer você terminar forte, guardar sua fé, estar inteiro, em evidência, e glorificar o nome do Senhor. Você entende isso? Então Paulo está dizendo, Timóteo, não sofra por mim. Timóteo, não pense que estou fragilizado. Timóteo, não pense que estou derrotado. Timóteo, não acredite que a minha carreira foi uma carreira de fracasso, porque eu estou terminando a minha carreira glorificando ao Senhor, embora eu esteja aqui. Então eu queria, querido, deixar essa ministração para o seu coração. Você não tem tempo para ficar contemplando Jesus enquanto se prepara. Você vai se preparando enquanto serve, enquanto trabalha, enquanto batalha. Tudo isso por quê? Porque a nossa vida é uma luta. Diga, a salvação é uma graça, a carreira é uma batalha. Voltando aos pastores domingo, eu disse para eles que durante 13 anos, quando eu disse para você que foi 13 anos que a igreja não crescia, eu disse que a minha carreira cristã era uma carreira de velocidade. Diga comigo, velocidade governada por minha alma. Você já foi governado por sua alma? Como é que é governado pela alma? Você está bem, você corre. Você está mal, você se arrasta.
Todo dia você precisa fazer alguma, quando você é governado pela sua alma, todo dia você precisa fazer alguma coisa para ficar bem. Você já andou pela rua perguntando assim: você está bem? Para você mesmo, você está bem? Alguém já fez isso? Você está bem? Como é que você está hoje? Você está bem? Eu fazia isso. Eu precisava sempre de alguma coisa. Por quê? Porque era uma corrida de velocidade. Quando eu estava entusiasmado, eu fazia tudo que eu disse para vocês. Eu peguei o meu carro, eu fui a uma cidade, para vocês terem uma ideia, como era a minha corrida no começo da minha carreira cristã. Eu fui a uma cidade chamada Quijarro, na Bolívia. Fui de ônibus. Alguém me convenceu, eu estava em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e alguém me convenceu: pastor, nós temos que ir em Quijarro, uma cidade da Bolívia que não está sendo evangelizada. Tem um ônibus de turismo que vai para passar por lá. E eu fui com eles. Andei na cidade, olhei, eu falei: Jesus, eu vou voltar aqui. Voltei para o Rio de Janeiro, enchi meu carro de panfleto, enchi meu carro de Bíblia, enchi meu carro de roupa, enchi meu carro de tudo, um Del Rey. Alguém lembra desse carro? Del Rey. Peguei o meu carro aqui, com placa de Nilópolis, e dirigi daqui até a Bolívia. Atravessei Rio de Janeiro, Jundiaí, entrei em Jundiaí, São Paulo, interior de São Paulo, entrei em Campo Grande, parei na igreja de Campo Grande, preguei, peguei o carro, atravessei o Pantanal, botei o carro numa balsa, atravessei para a cidade e fui evangelizar em Quijarro. Eu não falava espanhol, eu não tinha dinheiro, mas eu estava entusiasmado. Quando eu voltei, satisfeito. Sabe, irmãos, quando a tua alma te dirige, você fica satisfeito sem ter feito nada. Quando a tua alma te dirige, você pega uma caixinha de som. Eu não estou criticando, eu estou. Né? Pega uma caixinha de som, vai para uma praça que não passa ninguém, prega a tarde toda e volta para casa feliz, e no outro dia você está dando testemunho: irmão, poxa, preguei naquela praça, olha, preguei, mas não tem resultado, mas você está feliz, porque a sua alma dirige e lidera a sua carreira. E aí Deus podia me abençoar, podia me proteger, mas Deus me deu uma lição. Estou voltando, atravessando o Pantanal, uma cidade chamada Terenos. Estou vendo aquelas luzes todas acesas, piscando. Eu disse: gente, tinha um irmão comigo. Eu disse: olha só que legal, está tendo alguma festividade, hein? Alguma coisa. E eu fui se aproximando, era muito carro de polícia. Eu disse: ia acontecer algum acidente, alguma coisa. Irmão, vocês acreditam que o cerco era para mim? O cerco era para mim. Eu fiquei ali, preso, de 9 horas da noite até meia-noite, para os caras tentar saber onde eu coloquei as drogas que eu trouxe da Bolívia e estava levando para as comunidades do Rio. E eu para explicar que não era nada disso. E para dizer que eu fui evangelizar. E o pior, a minha Bíblia era novinha, porque eu comprei uma Bíblia nova achando que era: vou comprar até uma Bíblia nova, vou consagrar ela na missão. E aí vem um superintendente, olhou para a minha Bíblia e disse: essa é a Bíblia de um pregador? Eu disse: eu comprei agora para ir para a missão. Irmãos, e que os caras só não tinham feito uma coisa ainda: abrir o pneu. Mas eles estavam querendo abrir os pneus. Daqui a pouco chega que aí Deus tem misericórdia da gente, porque diz assim: não, acho que ele já sofreu bastante, já sofreu bastante, tá bom. Aí chegou um outro superintendente de Campo Grande e disse: e aí, gente, como é isso aí? Já tem muito tempo isso aí. Ele disse: olha, a gente não achou não, mas está por aqui. E no tempo todo eles me sentavam no meio-fio e ficava: a gente vai achar? Eu disse: não tem nada aí, eu não comprei nada, eu não sei nem de nada, eu nunca nem vi. Aí o superintendente veio e disse: não, peraí, vou resolver, vamos lá, vem cá, ô pastor, vem aqui. Aí no capô do camburão lá, ele pegou a minha Bíblia,
e disse aqui, nós dois aqui, vem cá, vamos ter uma conversa aqui, que ou eu vou te liberar ou eu vou te prender. Ó, eu já fui crente. O superintendente falou para mim, eu já fui crente. Mas há muito tempo atrás, muito tempo atrás, quando a gente queria que Deus falasse com a gente, sabe o que a gente fazia, pastor? A gente fechava os olhos, abria a Bíblia em qualquer lugar, assim, ó, pô, e botava o dedo. Quem já fez isso aqui? Aí é o seguinte, eu vou te liberar se eu abrir a sua Bíblia em qualquer lugar, te apontar e vou dizer para você o capítulo, o versículo, você dizer o que está escrito. Aí eu vou acreditar que tu é pastor. Eu disse para ele, não é fácil não, você sabe, né? Ele disse, mas se você está saindo da sua cidade para ir pregar em outro país, no mínimo você conhece a Bíblia toda. Pior que não, né, irmão? Irmãos, quem estava indo era a minha alma. Eu quase falei para ele, não, foi a minha alma, cheia de euforia. Mas aí, como Deus é muito misericordioso, ô Lucas, eu passei na igreja de Campo Grande, e antes de fazer o resto da loucura, que eu vim de Nilópolis para Campo Grande, no Mato Grosso, e de lá eu preguei em Mateus 13, a parábola do semeador. E por um milagre, mesmo que tenha sido uma só vez, quando ele abriu, irmãos, e ele era viciado mesmo, porque ele fez assim, ó. Era viciado, Mateus 13, irmãos. Aí a minha alma voltou, ela tinha ido, eu falei, voltou. Aí eu disse assim, Mateus 13, e o semeador saiu a semear. E a primeira semente caiu no caminho. E falei até com uma impostação para ele sentir que eu estava muito confiante. E realmente funcionou. Ele fechou a Bíblia e disse, pastor, vou te falar, hein? Não faz mais isso não, tá? Galera, bota tudo dentro aí, o pastor é desavisado. Vamos Maria, vamos tomar um café. Isso dá para escrever um livro, a minha mulher, as coisas que eu fiz sob comando da minha alma. E essa não é uma boa carreira. Por isso, queridos, até que ele venha, a gente tem que amadurecer muito, não é? Eu passei 13 anos fazendo coisas desse tipo, irmão. Você não tem ideia. Coisas desse tipo. Quando eu estava entusiasmado, fazia coisas grandes. Quando eu estava frustrado, me encolhia. Até que um dia eu recebi uma palavra do Senhor que orientou o meu combate, a minha carreira e o discernimento do prêmio. O Senhor me disse, tudo que eu prometi a você, aguarda que você se torne confiável. Eu não sei se você me entendeu, mas quantos têm promessas de Deus aqui? Sabe que promessas de Deus engrandece a Deus? Mesmo que você seja um beneficiário dessa promessa. E Deus disse, enquanto você não se tornar confiável, elas não virão. Elas não acontecerão. Por isso, sempre quando eu prego em algum lugar, eu sempre falo, irmãos, o tempo entre a promessa feita e a promessa cumprida é o tempo que você demora para se tornar confiável para Deus. E por que confiável para Deus? Porque você não pode estragar a promessa que glorifica o nome do Senhor. Primeira coisa que Deus teve que trabalhar nessa minha carreira cristã foi me ensinar a ser um homem de oração. Porque diga comigo, nossa vida de oração sobre o governo da alma não consolida. Você está entusiasmado, você ora. Você não está, você não ora. Quantos estão entendendo?
eu só comecei a ver a realização das promessas depois de estabelecer minha vida de oração com firmeza. Porque primeiro você tem que se tornar alguém espiritual. Você tem que se tornar alguém que pode abrir mão de tudo que Deus te dá para continuar servindo ao Senhor. Ele pode te dar, Ele pode requerer, como disse Jó, e só se você for uma pessoa confiável, você pode administrar as bênçãos do Senhor, que pode ser dada a você para sempre ou por um tempo. Então, queridos, enquanto a minha alma não saiu do governo, enquanto o meu espírito não entrou no governo, e eu digo para você que enquanto Paulo não entendeu isso, as obras não foram consolidadas como deveriam ter sido consolidadas. Então eu quero ir terminando dizendo isso para você, até que Ele venha, até que o Senhor venha, há muita coisa para fazer do lado de fora, sim, mas há muita coisa para ser transformada dentro de cada um de nós, porque entre a promessa feita e a promessa realizada, há uma pessoa que precisa ser a pessoa certa para o lugar certo. Eu sempre falo isso. Eu trabalhei em banco muitos anos, e eu tinha uma amiga, uma pessoa que era secretária da gerência, uma das mais eficientes que eu vi no banco, lá no Bradesco, onde eu trabalhava. E ela era muito, muito eficiente, tão eficiente que alguém teve a ideia de torná-la gerente. Ela era capaz de gerenciar, ela era capaz de ser secretária de 2, 3 gerentes. Mas quando ela foi promovida a gerente, ela fracassou. Porque ela sabia servir, mas ela não sabia fazer gestão de pessoas. Essa menina era fantástica no banco, mas ela pediu as contas. Ela ficou tão envergonhada de ter recebido uma oportunidade, de ter fracassado, que ela pediu as contas. E eu quero que você entenda que entre essa pessoa aqui e a pessoa que vai receber uma promessa aqui, há uma diferença muito grande. Entre o Davi que recebe a promessa e o Davi que se assenta no trono, entre o José que recebe o sonho, o José que se assenta ao lado de Faraó, há uma diferença grande dentro. Porque essas pessoas precisam se tornar confiáveis. E essa menina, ela foi promovida ao nível de incapacidade, e por isso ela foi envergonhada. Deus não pode te promover ao nível da sua incapacidade. Precisa te transformar no processo. E aí eu digo para você que Jeremias passou um processo, ele estava reclamando, mas Deus estava trabalhando, porque o desafio para ele seria muito maior em Jerusalém. Então Paulo, querido, vai falar conosco sobre esse seu bom combate. Quantas coisas foram trabalhadas no apóstolo Paulo para que ele pudesse, preso, olhando a sua morte se aproximar, tendo sido abandonado por muito, e continuar estando firme de pé, dizendo: guardei a minha fé. E eu quero terminar dizendo isso para você: seja firme. As bênçãos virão, as coisas virão, mas se alguma coisa no meio do caminho não for o que você imagina, fica firme, porque o Senhor, Ele é poderoso para resgatar a sua vida. Na casa do meu Pai. Você pode aplaudir o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Quero orar com você, quero orar pela sua vida. Isso tem feito uma diferença grande, porque eu sempre, por causa dessa minha alma, sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sempre fui uma pessoa muito agitada, sempre fui uma pessoa muito preocupada com o futuro, uma pessoa que não consolidava as coisas. Mas quando eu aprendi isso, quando a minha alma saiu do governo e o meu espírito começou a se tornar confiável, eu pude declarar isso e posso declarar isso, amém? Como as coisas têm acontecido de forma diferente. Põe a mão sobre o teu coração e diz: Senhor, eu preciso de firmeza. Eu não quero mais viver essas batalhas internas, eu não quero mais viver esse sofrimento todo o tempo. Eu quero, Senhor, ó Deus amado, eu quero correr bem, Senhor. Eu quero correr essa vida cristã bem. Eu quero ser útil ao Senhor. Eu quero cumprir o meu ministério. Eu quero ser uma influência. Eu quero ganhar alma. Eu quero ser uma bênção. E quero terminar forte. E quero terminar forte.
E quero terminar forte. E quero terminar, Senhor, saudável espiritualmente. E quero ser uma influência. Por isso, Senhor, nessa noite, nos ensina, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Queremos ser uma igreja, Senhor, posicionada. Queremos ser uma igreja, Senhor, a Deus, fortalecida. Queremos ser uma igreja, Senhor, a Deus, que não é um pêndulo. Uma igreja, Senhor, a Deus, que não balança, que não sacode. Não queremos ser como aquelas pessoas carregadas pelo vento, como ondas de um lado para outro. Senhor, precisamos de firmeza. A firmeza vai nos levar ao propósito. O propósito do Senhor é glorificá-lo. Até que Ele venha. Nós queremos correr essa corrida. Até que Ele venha, nós queremos, Senhor, a Deus, glorificá-lo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo.